chorar. Porque dói. Boa noite, amado. Você que está aí pelo Facebook, daqui a pouco mais nós vamos estar também pelo YouTube. Eu quero desejar uma noite vitoriosa, uma noite de paz, uma noite de muitas bênçãos. E agora nós vamos estar refletindo na palavra do Senhor. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Estamos na Praia do Saco, Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Você pode estar conosco toda terça-feira, 19 horas, nosso curso de oração. Quinta-feira, 19 horas, nós temos aqui estudos das doutrinas da graça de Deus. E no domingo também, 9 horas da manhã, nos reunimos para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos, venham nos fazer uma visita. O Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Tema da nossa mensagem nessa noite: desligando maus pensamentos. Desligando maus pensamentos. Diz assim a palavra do Senhor: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, poder aquietarmos o nosso coração, estarmos na tua casa para ouvir a tua palavra. Fala conosco, fortalece-nos, Pai. É o que eu te peço nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem, estamos aqui vendo um versículo que vai contar a história de José. José, todo mundo sabe, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado lá no poço, depois foi vendido pelos irmãos e teve aquela vida toda tumultuada. E hoje nós vamos entender um pouquinho melhor isso, como isso pode nos ajudar, né? A começar por aqui. Nesse versículo 4, assim, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos, os outros filhos odiaram, ciúme. Já criou aqui um problema de ciúme. Então, os irmãos ficaram com ciúme de José. E aí já começa uma situação. Aquilo já criou o que no coração deles? Raiva, rancor, desejo de vingança, não queriam mais conversa com ele, tanto que está aqui, odiaram e já não podiam falar pacificamente. Então, a mentalidade, a mente dele foi atacada agora com um espírito de vingança, um mau pensamento. E eles não souberam desligar esse mau pensamento. Quando você desliga os maus pensamentos, você começa a criar uma mentalidade vitoriosa. Eu fico imaginando se os irmãos de José tivessem entendido que aquele ali era caçula, era, né, filho da velhice, né, aquela coisa toda, né? Não, poxa, vamos ajudar o pai e tal. Não. Eles criaram raiva, ficaram com raiva. O pai ainda foi falar, fazia aquela túnica, e aí pronto, aí que o negócio deu por água mesmo e aconteceu deles venderem o próprio irmão. Ter uma mente vitoriosa não é apenas um desafio espiritual. Tem gente que acha que ter uma mente vitoriosa é só um desafio espiritual. Não é. Mas também é um desafio de controlar a nossa carne. Porque você pode ter uma mente vitoriosa, no lado espiritual e a tua carne. Aí não vai dar certo. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. A nossa carne, ela quer nos levar a fazer tudo errado. Ela quer que a gente fique rebelde, ela quer que a gente amaldiçoe, ela quer que a gente brigue, ela quer tudo isso. O Espírito não, o Espírito, manso, fica manso, vai com calma. Mas, então ter uma mente vitoriosa não é apenas você, não é um desafio só espiritual, é um desafio também você controlar a sua carne. Né? A batalha espiritual, ela começa na mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Ela começa, a batalha ela começa na mente, ela começa atacando a nossa mente. Aí o versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Só coisa boa, né? Então, se existe virtude, se a verdade ocupe, o que é respeitável ocupe, tudo que é puro ocupe, tudo que é amável ocupe, tudo que for de boa fama ocupe, tudo, virtudes ocupe, louvor ocupe. Então, seja isso. Essas coisas boas que ocupem o vosso pensamento. Precisamos discernir nosso pensamento. Nós precisamos entender os nossos pensamentos. Saber controlar os nossos pensamentos. Por que a pessoa mata a outra? É um momento de rompante. Uma briga no trânsito e saca a pistola. Depois que morreu, eu não queria fazer isso. Já está feito. É você saber controlar. Você tem que saber controlar os seus sentimentos através da sua mente. Então, ter uma mente vitoriosa não é apenas espiritual. Também. Mas eu sou mais que vencedor. Mas na hora da confusão, perdeu a cabeça e acabou causando uma tragédia. Então, nós precisamos reconhecer a influência do mundo em nossa vida. O mundo não me afeta. Não. Entra no mercado. Está lá tocando a musiquinha, você está fazendo compra, daqui a pouquinho, 5 minutinhos depois, você está cantando a música. Né? E tantas outras coisas que a gente tem por aí. Afeta sim. O mundo nos afeta. Se o mundo não nos afetasse, a palavra de Deus não dizia para nós não nos transformarmos no século, mas transformarmos a nossa mente. Então, afeta sim. Você precisa ter consciência disso. Porque se você diz assim, o mundo não me afeta, e deixa para lá, ele te afeta com você deixando para lá. Daqui a pouco, quando você der conta, você já está mais do que envolvido em uma série de problemas. Então o mundo afeta sim. Nós precisamos de deixar, de achar que nós somos os super. Não. Nós somos seres humanos. Nós temos que aprender a dominar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Assim que funciona. Não é dizendo, não, eu sou o tal, eu faço e aconteço. Daqui a pouco você está afundando nos seus próprios pensamentos. Né? Então nós precisamos reconhecer a influência do mundo em nossa vida. Ele nos afeta sim. Quer ver um exemplo? A política. Nós vivemos nesse mundo. Ela não nos afeta? Afeta. Uma situação crítica na nação, ela não nos afeta? Afeta. Então, o mundo nos afeta. Precisamos ter isso. Então, nós vamos agora trabalhar nossa mente para que nós possamos passar por essas situações vitoriosos. Aprender a reconhecer o que nos afeta, sejam pessoas ou ações, tudo isso implicará profundamente em nossa saúde mental. Isso é uma outra coisa. Nós precisamos aprender a reconhecer, a ver o que está nos afetando. Procurar. Então, está te afetando. Então você tem que aprender a reconhecer. Né? Tudo isso a gente vai ouvindo assim, José é uma história que todos nós conhecemos, já vai pensando tudo isso. Imagina também se José tivesse alimentado no seu coração rancor. Imagina isso, depois de tudo que ele passou.
Né? Até o final da nossa mensagem a gente vai entender bem tudo isso, como isso nos afeta. Então nós não podemos guardar rancor. Ah, mas você pode se aborrecer, vai se aborrecer. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Mas se você guarda o rancor, num sentido como foi o caso de José, ele poderia ter levado a vida de outra forma. Ah, fizeram isso comigo, então agora eu vou aprontar mesmo. Mas não, ele preferiu continuar fiel a Deus. Então, o versículo 1 e 2 de Gênesis 39 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, olha só, hein? Jovem, ele agora está na casa. O que foi jogado no poço, o que foi vendido como escravo, ele agora está na casa do oficial. O negócio está começando a melhorar. Então ele já viu um pouquinho. A palavra de Deus já nos diz aqui: o Senhor era com José. Versículo 9 e versículo 10. Agora, nós vamos ver aqui, a mulher de Potifar começa a dar em cima de José. Com certeza ela era uma moça bonita. José também não era feio, como diz aí as moças, não era de se jogar fora. E ela começou a olhar José com outros olhos, e aí ele vai dar uma resposta a ela. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que detalhe. Ele não falou assim: como eu pecaria contra o meu senhor? Como eu pecaria contra Potifar? Como eu trairia o seu marido, já que ele me deu essa chance? Não, não. Ele falou aqui, ó: como eu pecaria contra Deus? Então, ele tem uma intimidade com o Senhor, e ele fala: não, eu vou estar pecando contra Deus, se eu me deixar envolver por ela. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, viu? É assim que Satanás age. Todo dia ele vai bater na mesma tecla. Até que, se você não tiver cabeça, né? Leva lá, Caim, mata dela. Mata dela. Todo dia. E ele não soube nada. Tanto que acabou acontecendo o que aconteceu. Então, a mesma coisa. Todo dia aquela mulher chegava perto de José: José, fica comigo. E sabe lá o que ela falava para José, além disso, né? Todo dia. E aí, mas José já tinha dito para ela: como eu pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos. Importante isso. Você não pode dar ouvido. Não dê ouvido. Para se deitar com ela e estar com ela. Então, ela todo dia lá: deita comigo, vem estar comigo, deita comigo, vem estar comigo. E José, ó, fazendo ouvido de mercador. Tô nem aí. Tô nem ouvindo. Deveria estar cantando louvor, lembrando alguma passagem da Bíblia. Também já não estava preocupado com o que aconteceu com ele no passado. Já tinha passado algum tempo. Então ele não estava nem dando conversa para aquelas conversinhas que ela estava trazendo para ele. Versículo 21, daí de Gênesis 39, diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Por que agora ele foi perante o carcereiro? Porque a mulher foi dando em cima, dando em cima, dando em cima, até que um dia ela atacou. Ela viu que não dava mais certo. Ela falou: olha, eu estou indo com aquela conversinha mole. Eu já comprei os melhores perfumes aqui da região. Eu já estou fazendo um cabelo aqui todo lindão. Eu só fui agora, botei umas unhas de acrigel para ficar mais bonita. Estou toda lindona. Eu vou atacar mesmo. Aí ele correu. Ele correu, a túnica ficou na mão dela, e aí ela disse o quê? Ele tentou me agarrar. Então, aí
O Senhor, porém, era com José. Por que o Senhor era com José? Porque o Senhor via a fidelidade dele. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não importa o que você está passando. Você é fiel, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Pode ter certeza, o Senhor é contigo. Ele deu mercê perante o carcereiro. Versículo 22. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam nos cárceres. E ele fazia tudo o que se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aí ele ainda levou vantagem em termos, está preso, mas o carcereiro disse: rapaz, aí é uma bênção. Faz o seguinte, resolve aí, o que você resolver está resolvido. Ele podia fugir, mas ele era fiel a Deus. Se eu estou aqui, é porque tem algum propósito. Se eu estou passando por isso aqui, é porque Deus quer falar alguma coisa comigo. Por que ele pensava assim? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Mais uma vez nós vemos aqui que o Senhor era com José. Quando você tem uma mente vitoriosa, quando você tem uma mente envolvida com a palavra do Senhor, tudo te vai bem. E como é ter uma mente vitoriosa? Gênesis 40, versículo 8. Diz assim: eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, tiveram um sonho lá, os presos ali, né? Aqueles dois lá. Me conta o sonho. Ele interpretou o sonho daqueles dois. Aí o mais interessante, mas que coisa! Ele deveria pensar, né? Mas tudo já tem um plano. Ele disse: ó, você vai para fogo. Você vai voltar a servir ao rei. Ele não sabia, ele não era adivinho, senão ele não estaria aqui vivendo essa vida. Não sabia que aquele que ia diante do rei ia ser a chave de acesso para a sua liberdade. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até um sonho. Mente vitoriosa, uma mente envolvida com a palavra do Senhor. Quando você entra na Bíblia, você está reconhecendo a soberania de Deus em todas as fases da sua vida. Quando você diariamente está meditando, está se inteirando, está ouvindo louvor, está ouvindo mensagem, você está envolvido com a palavra de Deus, você está reconhecendo a soberania de Deus na sua vida. No versículo 16 daí de Gênesis 41, versículo 16, diz assim: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável. Faraó teve um sonho. E aí aquele carcereiro, aquele prisioneiro que tinha sido liberto e agora tinha voltado a servir o rei. Não, rei, peraí. O rei já tinha chamado todo mundo, ninguém interpretou nada. E aí ele falou assim: não, rei, peraí. Tem um lá no cárcere, chamado José, que ele interpretou o sonho certinho. Ele disse que eu ia voltar ali e servir, que o outro ia morrer. Então manda chamar José. José poderia fazer o quê? E todo emproado. Eu sou o cara. Podia chegar de frente para o rei e falar para o rei: oh, esse cara sou eu, rei. Deixa comigo, fala aí que eu respondo daqui. Mas ele fez o quê? Com tranquilidade respondeu José: não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Eu não posso interpretar nada, mas quem vai interpretar é o Senhor. É o Senhor Deus que vai te dar resposta. Isso por quê? Porque José era constante em oração. E aí quando chega no versículo, no Gênesis 41, versículo 15, este lhe disse, bom, 14, né? Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra.
ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Isso aqui é normal. Ele estava ali, estava barbeado, estava barbudo, vai se apresentar diante do rei. Ó, você tem que fazer a barba aí, bota uma roupa, vamos lá. Tá. Aí, versículo 15. Então ele disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Ele poderia dizer aquilo que eu falei anteriormente. Deixa comigo, esse cara sou eu. Mas ele fez o quê? Não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Muito bem. Ele tinha comunhão com Deus, mas ele também tinha comunhão com os irmãos. Por que eu falo isso? Versículo 40, capítulo 40, versículo 6, diz assim, versículo 6, versículo 7. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere. Aqueles dois, né? Estavam ali no cárcere. E aqui está vendo que eles estão agitados. Ele estava junto com todo mundo. Quando você está na igreja, quando você está em comunhão com os irmãos, você tem outras pessoas ali contigo orando, intercedendo, compartilhando, alguns compartilhando alguma situação difícil, e você ajuda em oração, e outros compartilhando as bênçãos, e você se alegra com as bênçãos dos irmãos. Por isso que você não pode, não, eu não vou mais à igreja. Vá à igreja. Vá à igreja, congregue, esteja com os irmãos. E aí, diz aí o versículo 7. Então perguntou aos auxiliares de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor. Porque tendes hoje triste o semblante. Ele não transpareceu, ele não precisou de as pessoas chegar até ele e contar a história. Mas ele percebeu, ele tinha comunhão com o Senhor. E ele percebeu e falou, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Quantas vezes você já olhou para uma pessoa, o que está vendo? Você está com um rosto diferente, parece que está triste. Ou quantas vezes alguém chegou perto de você e falou assim, por que você está triste? Para você está normal. Você está rindo, você está brincando, você está bem, mas uma mente vitoriosa, vista das promessas de Deus. Gênesis 41 a 43. Diz assim: disse mais Faraó a José. Tem um coração com Deus mesmo para me dar essa interpretação. E aí, diz aí o versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre. Então tirou o Faraó o seu anel da mão e o pôs na mão de José. Vê só. De vendido como escravo, agora como governador do Egito. Fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ele agora vira governador do Egito. Não importa o que você está passando. Não perca a sua comunhão com Deus. Não se rebele. Tem gente que se rebela. Eu estou orando, eu estou fazendo, eu estou... Quem faz, né? Eu estou jejuando, eu estou subindo o monte, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu vou nas campanhas, eu vou fora da campanha. Nada acontece. Você pode ir em qualquer lugar, você pode jejuar, você pode subir monte, você pode ir para campanha, sem campanha, você pode ir onde você quiser. Mas se você não tiver comunhão com Deus, nada disso resolve. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Não adianta você fazer tudo isso e quando a primeira oportunidade que surge, você está lá no siricozinho de samba no pé. Você está lá no oba-oba. Não, mas eu não posso deixar de viver. José não ficou preocupado em viver. Ele ficou preocupado em servir a Deus. Ele ficou preocupado em Deus. A mente vitoriosa, a forma de entender a vida. Versículos 51 e 52 diz assim, José,
Aí José casou. José, ao primogênito de Manassés, pois disse: Deus me fez de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, não estava incomodando a ele tudo que ele passou. Deus fez ele esquecer. Aí ele botou o nome do filho de Manassés. Ele começou a trazer a memória que podia lhe dar esperança. Eu quero que você, nessa noite, comece a trazer a memória que pode te dar esperança. Versículo 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Naquele lugar que ele podia dizer: ô lugarzinho ruim, ô lugar, que vida é essa minha? Ele entendeu que Deus tinha feito ele ser próspero. Com intuito de quê? Ele podia até perguntar: mas eu estou crescendo, com intuito de quê? Mas eu estou sendo. Aí ele, não. Então, porque eu sou fiel a Deus. Ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, uma mente vencedora nos faz enxergar a fidelidade de Deus. Às vezes nós só enxergamos o que está à nossa frente. Nós, desculpe o termo acadêmico, não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Só enxergamos o que nós queremos enxergar. O que nós queremos enxergar. Não enxergamos o que Deus quer nos fazer enxergar. Porque ficamos com medo, porque ficamos agitados, porque ficamos preocupados. Preocupado, né? Ocupado antecipadamente com algo que muitas vezes não vai acontecer. O que nós temos que saber e entender é que Deus é conosco. E Ele é fiel. Muitas das vezes, quase sempre somos nós os infiéis, mas Ele é fiel. Ele não nos abandona. Ele mesmo diz: olha, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo. Ainda que você passar pelo fogo, tu não vai se queimar. Ainda que você atravesse o mar, eu vou abrir o mar para você. Você lembra dessa história? Moisés virou e falou: e agora, Senhor, o que eu faço? Olhou para trás daquela multidão, o mar na frente fechando, o faraó chegando. Ele: não, Moisés, toca na água. No que Moisés toca na água, lá atrás o negócio fica... Os cavalos começam a se embolar, começa a ficar tudo enrolado, ninguém entende nada, e dá tempo suficiente do povo passar a pé seco. O que era para ser uma grande tormenta, agora eles passam a pé seco. Passa o povo, passa os cavalos, passa as carruagens, passa todo mundo. E quando o faraó diz: agora é comigo, ele fala: agora é comigo. Agora vocês vão conhecer o Deus de Moisés, o Deus de Israel. Então esse é o mesmo Deus, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Nada. Todos os nossos dias já foram escritos, todos eles. Nos agitamos com os problemas? Agitamos. Já falei, somos seres humanos. Ficamos agitados, nervosos, choramos. Mas nunca perca a sua fé. Nunca abandone ao Deus da sua salvação. Ainda que esteja chorando, mas chore louvando ao Senhor. Ainda que não tenha tido a resposta que você tanto sonha, continue louvando ao Senhor. Não abandone, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não te abandonou. Então, amados, uma mente vencedora nos faz enxergar a fidelidade de Deus. Para nós encerrarmos, Gênesis capítulo 50, versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir.
e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Olha só. Olha a cabeça de José. E essa tem que ser a nossa. Vós, porém... Perdão, vamos lá, deixa eu ler de novo. Mas, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Aí ele entendeu tudo. Quando ele viu os irmãos chegar, o pai, ele reviu o pai, ele conhece lá seu irmãozinho, ele perdoa os irmãos. Aí ele entende. Por que eu passei tudo isso? Porque agora eu estou sendo útil para o meu povo, para os egípcios e para o meu povo. E olha, naquela época o Egito experimentou um crescimento estrondoso, que na verdade não era nem para ter, né? Porque o tempo era de seca, e foi o tempo que o Egito mais cresceu. Ele só sabia negociar. Então, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ia morrer muita gente. Era seca, era vaca magra, não tinha nada, os pastos estavam secos. Mas os celeiros estavam fartos. Que o teu celeiro espiritual nessa noite possa estar farto, cheio das bênçãos de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus. Que o teu coração possa estar batendo nessa noite nos seus batimentos normais. Que a palavra que o médico disse que não tem cura, o Senhor te diz nessa noite, tem cura sim. Olhe para a cura. Tome posse da cura. Ah, mas o médico disse que não tem cura, mas o médico dos médicos levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, que nós possamos entender nessa noite que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Tudo vai acontecendo da forma como Ele quer. Às vezes a gente olha, a mulher olha e diz assim, meu marido nunca vai largar a bebida. Aí um dia o marido diz, olha, eu senti um negócio esquisito em mim, eu não quero mais beber. Meu marido é viciado, de noite ele vai lá, sobe o morro lá e vai para a boca. E um dia ele volta e diz, olha, eu não quero mais estar naquele lugar. O médico diz, é câncer, já deu metástase. E aí quando volta na consulta, o médico diz, eu não sei o que aconteceu. Você está curado, você está curada. É Deus. A nossa vida de comunhão com Deus nos leva a pastos verdejantes e água de descanso. Versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, amados, é dessa forma. Não podemos ter medo. Nós vimos aqui a história de José. E assim como ele, podemos transformar nossas preocupações em vitórias. As nossas dúvidas em fé. O medo em coragem. Que nós possamos desligar os maus pensamentos. Porque o mau pensamento te leva ao infarto, te leva ao derrame, te leva à depressão, te leva a uma série de enfermidades. Então que você possa desligar os maus pensamentos e abraçar nessa noite uma mentalidade vitoriosa. Uma mentalidade que o Senhor diz assim, vós sois meu povo, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele te chamou para você reinar em vida. Ele diz na palavra dele que você é mais que vencedor. Lá em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece.
E eu começo, eu sempre quando falo esse versículo, eu me lembro do 12. Se você for lá em Filipenses 4:12, você vai ver. Olha, eu sei passar fome, eu sei, já é só problema, gente. Desculpa o termo, é só perturbação. Se você ficar só no 12, você desanda, você desiste. Aí o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você pode tudo naquele que te fortalece. Porque o Senhor é contigo. Ele não te abandonou. Ele não te abandonou. Ele tem pastos verdejantes para você, para a tua casa, para a tua família. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar nosso culto. Só aquele louvor que você cantou no início. Ele que começou a boa obra em minha vida. Ele começou uma boa obra na vida de José. Parecia que tudo ia por água abaixo. Parecia que nada ia dar certo. Mas José tinha uma mente de Cristo. José tinha uma mente no Senhor. Ele foi se mantendo fiel, foi se mantendo fiel. E no final, ele socorreu todo o povo. Socorreu sua família. Terminado, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças e paz. Eu sou o pastor Nilton Nogueira. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Graças e paz, uma noite abençoada.